Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós vamos passar agora 10 minutos meditando na palavra, aprendendo, trazendo para os nossos dias e o mais importante, aplicando na nossa vida, né? A palavra de Deus chama o homem que ouve e as pratica, a sua palavra, como um homem prudente, né? E é o que nós queremos aí nos tornar, pessoas prudentes e não pessoas insensatas, né? Que ouve a palavra, não as guarda, não as pratica, né? A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, quando ela encontra uma terra boa, uma terra fértil, ela frutifica, ela dá frutos, né? Então isso é o mais importante da palavra de Deus, é nós sermos transformados, né, por ela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ficar por dentro dos vídeos. Você que está aí com a sua Bíblia, quiser abrir, né, para poder acompanhar conosco. Hoje nós vamos estar lendo um versículo do livro de Romanos, Romanos 12. Você que está a caminho do trabalho, fazendo alguma atividade, não consegue abrir a sua Bíblia, não tem problema, né? Mas eu sempre desafio você, antes que o dia termine, abra a sua Bíblia, ouça a voz de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco. Vamos lá? Romanos, capítulo 12, eu quero ler com vocês o versículo 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vontade de Deus, né? Aqui nós temos o início do versículo, onde fala para que nós viemos renovar a nossa mente, né? Para que nós não viemos ficar acomodado ou acostumado com as coisas deste mundo, com a forma que é nos colocada as situações do dia a dia, né? Com os princípios, com as coisas que o mundo tem oferecido para nós, né? Até porque o mundo, ele está totalmente aí diferente do que a palavra de Deus nos ensina, né? Eu sempre falo que a palavra de Deus e o mundo é como se caminhassem, né, em vias contrárias, na contramão, porque o Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar uma forma de viver totalmente diferente do que o mundo nos ensina, né? O Senhor veio nos ensinar a perdoar. O mundo diz para que nós, né, viemos aí pagar o mal com o mal, né? Aquilo que fizeram para nós, que você faça o mesmo para a pessoa, né? Apenas um exemplo, né, que eu dei para nós vermos aí como é diferente a mensagem de Cristo, que Cristo nos deixou, e a mensagem do mundo. Por isso que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Nós não devemos aí achar que isso é normal, que realmente é assim que nós temos que viver. Pelo contrário, nós temos que transformar a nossa mente, né? O nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que Deus, ele tem vontade, né? Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a sua vida? E hoje eu estou aqui para falar a respeito disso. Se você não sabia que o Senhor, ele tem algo para que aconteça na sua vida, algo que seja bom, algo que seja agradável, algo que seja da vontade dele, nós podemos aí nos lembrar da oração do Pai Nosso, né? Que nós falamos assim, que seja feita a tua vontade. Então o Senhor, ele tem uma vontade. O Senhor tem uma vontade, né, da qual Ele quer que nós conhecemos. Porque como nós vamos realizar a vontade de Deus se nós não a conhecemos? E a melhor forma de nós conhecermos a vontade de Deus é conhecendo a palavra dele. Porque aqui ele descreve quais são as formas que ele quer que nós nos comportamos diante de situações do dia a dia da nossa vida, né? Aqui no livro de Efésios, no capítulo 7, no versículo 17, diz assim: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O mesmo escritor do livro de Romanos, né, aqui agora escrevendo o livro de Efésios, né, para a igreja de Éfesos, ele estava dizendo para que nós não viemos ser insensatos, né, para que aquele povo não viesse a ser insensato, que eles viessem entender qual que era a vontade de Deus. Então aqui nós vemos que Deus, ele
tem uma vontade, né? A vontade de Deus, ela precisa prevalecer na nossa vida. E existe uma coisa muito interessante. A vontade do homem, ou a nossa vontade, ela pode muitas vezes estar em conflito com a vontade de Deus, né? Por isso é importante nós conhecermos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e nos comportarmos como o Senhor quer que nós nos comportamos e não como o mundo quer nos ensinar, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, se você é uma pessoa que você quer conhecer qual a vontade de Deus para a sua vida, então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa abrir a palavra de Deus e pedir para que o Senhor revele a você qual é a vontade dele, qual é a vontade que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós vivemos muitas coisas neste mundo, né? Muitas tribulações que nós passamos, porque a vontade de Deus está em conflito com a nossa, né? Não todas, é claro, né? Porque a Bíblia mesmo nos diz que neste mundo nós teríamos aflições, né? O Senhor Jesus disse. Então, as aflições fazem parte deste mundo, mas muitas vezes são escolhas diferentes da qual nós fazemos e que não é o que o Senhor tinha, né, ou tem para nós. E à medida que nós abrimos a Bíblia, que nós falamos com o Senhor em oração, buscamos Ele, né, buscamos o Espírito Santo dele, que foi aquele que nos deixou, né? Ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, né? Que foi o que nós falamos aí no último vídeo. É Ele que nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, mas tudo começa em nós, né? Não tem como nós sabermos qual é a vontade de Deus para o meu marido e eu quero que ele realize, né? O que ele faça, o que Deus quer para a vida dele e eu como estou, né? Então, tudo começa em nós, né? Tudo começa em nós. Através de nós, a vontade de Deus, ela começa a acontecer na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Embora cada um de nós escolhe o que quer seguir, o que quer fazer, né? Não tem como muitas vezes nós nos envolvermos na vontade do próximo, mas quando nós buscamos uma direção, quando nós oramos, clamamos ao Senhor, o Senhor vai direcionando toda uma casa, toda uma família, né? No tempo dele, da maneira dele, as coisas vão acontecendo. Então hoje eu vim aqui para dizer para você que o Senhor Deus, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus tem para nós uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E se você quer viver essa vontade de Deus na sua vida, né? A partir do momento que você conhece que o Senhor tem isso, que tem uma vontade dele, que ele quer prevalecer sobre a minha, sobre a sua vida, então nós vamos buscar conhecer qual é a vontade. De que forma? Como eu já disse, buscando na palavra de Deus, orando, falando com o Senhor, pedindo para que o Espírito Santo vá nos guiando, tirando da nossa vida tudo aquilo, né, que é embaraço humano, tudo aquilo que faz parte deste mundo e colocando os nossos pés sobre os caminhos que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, hoje eu aprendi que o Senhor tem uma vontade, né, que é boa, perfeita e agradável. Que essa vontade ela venha prevalecer na minha vida, que eu possa alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor, né, que nós não venhamos aí estar em crise, mas sim que nós possamos caminhar juntos. Espírito Santo me ensina, me ajuda, me mostra, me direciona. E aí você confia, você entrega a sua vida ao Senhor e Ele vai direcionando a cada dia, né? Então, que realmente nós possamos aplicar, experimentar, ou melhor, né? Como diz aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sermos salvos e nós vivermos a vontade de Deus aqui nesta terra tem diferença, né? Porque para nós sermos salvos, nós devemos aí acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, né, da nossa vida, nos entregarmos a Ele e nós seremos salvos. Mas para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa aí estar mais próximo, né? Você precisa estar cada dia mais perto de Deus. Você precisa cada dia estar mais junto do Espírito Santo para que você possa viver, né? Nós sabemos que o povo que caminhou no deserto viveu muitos anos e não entraram na Terra Prometida, né? Mas eles morreram, né, em meio a uma caminhada. Então, o que nós queremos na nossa vida? Nós queremos caminhar e não viver os propósitos de Deus na nossa vida?
se você quer viver os propósitos que Deus tem na sua vida, se você quer viver a vontade de Deus, então que você o busque. Nosso tempo é muito curto, né? É um assunto muito complexo, mas a partir do momento que você começar a buscar, conhecer, o Senhor vai se revelar a você. E eu quero dar uma dica para você que não tem muita facilidade, né, em buscar na Bíblia, conhecer. Pega o seu celular, vai no Google, digita lá versículos, né, o qual fala da vontade de Deus. Aí provavelmente vai vir vários versículos e aí você vai um por um, vai lendo, abre a sua Bíblia, lê, faz uma anotação. Dessa forma eu tenho certeza que o seu entendimento ele vai se abrindo e você vai ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Que Deus abençoe. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo.